E aí, belezura? Tudo bem? Deixa eu posicionar essa câmera. Aí, bora lá. Bom dia. Bora começar mais um dia de leitura em voz alta. Aqui é o Jefferson falando. Hoje a gente vai dar continuidade em Gênesis, no capítulo 5. No capítulo 5, hoje é dia da explicação. Fechou? Então, nesse vídeo aqui segue a explicação do capítulo 5 de Gênesis. Bora lá. Bora para a leitura da poderosa. Bom, Gênesis, capítulo 5, explicação. Esta é a segunda das 11 sessões Toledot em Gênesis. O termo hebraico Toledot, que é registro de família, refere-se aos que foram gerados. Cada seção contém informações genealógicas ou relato concernentes aos descendentes da pessoa ou coisas nomeadas no título da seção. Somente a genealogia setita é denominada Livro das Gerações de Adão. Apesar dos descendentes de Caim estarem igualmente relacionados, a razão para isso tem a ver, sem dúvida, com os descendentes contrastantes dentro da genealogia dos irmãos. Apesar apenas descendentes na linguagem de Sete são notados como sendo justos. Nessa genealogia, dá-se ênfase ao fato de que Adão foi criado à semelhança de Deus, uma característica que haveria de ser passada adiante às futuras gerações. Temas fundamentais do capítulo 1 são repetidos e ampliados na genealogia setita. Deus criou ambos, macho e fêmea, possibilitando assim que a humanidade cumprisse o mandato divino de gerar descendência. As pessoas, embora feitas à imagem de Deus, não são divinas, foram criados... deixa eu voltar aqui, eu confundi as bolas. As pessoas, embora feitas à imagem de Deus, não são divinas, foram criados. Deus abençoou de maneira especial a humanidade e os seres humanos estão sob a autoridade de Deus, como demonstrado pelo fato eterno de ter designado o nome do homem Adão. O papel de Adão na vida de Sete pode ser comparado e também contrastado com o papel de Deus com Adão. Se, por outro lado, o Eterno criou Adão, por outro, esse gerou Sete. Se Adão foi feito à imagem de Deus, Sete foi feito à imagem de Adão. Como Deus, Adão deu nome àquele por quem era responsável por trazer à existência. A expressão gerou filhos e filhas é repetida 10 vezes na genealogia setita. Entretanto, nunca ocorre na genealogia cainita. A clara explicação é que a linguagem de Sete cumpriu mais fielmente a ordem de Deus para ser fértil e se multiplicar. Apenas 3 pessoas são mencionadas como tendo vivido mais do que 930 anos de Adão. São elas: Noé, 950, Jared, 962 e Matusalém, 969. A observação que ele morreu enfatiza a solene verdade da maldição de Deus em decorrência do pecado de Adão. O fato de ela ser repetida outras 7 vezes nesse capítulo demonstra as consequências permanentes no pecado de Adão. O nome Cainã, hebraico Cainã,
está estreitamente ligado a Caim, hebraico Caim, e pode significar metalúrgico. O nome Maalalel pode significar aquele que louva a Deus. O nome Enoque significa dedicação. Enoque, como o sétimo membro da genealogia setita, recebe ênfase especial. O nome Matusalém pode significar tanto homem da lança ou homem de Shelah. A vida de Enoque encontra-se em total contraste com a de Lameque, o sétimo membro da linhagem de Caim, enquanto Lameque foi notório por sua imortalidade e violência. Enoque andou com Deus tanto quanto Adão deve ter feito antes de pecar no jardim. E como Noé fez mais tarde, a expressão andou com Deus sugere uma vida consistente com a vontade de Deus, bem como uma experiência de comunhão com Ele. Talvez tenha sido a entrada de Enoque na paternidade, com o nascimento de Matusalém, que inspirou a levar a sério o seu relacionamento com Deus. Imagine o nível de maturidade espiritual que Enoque deve ter alcançado para, após 300 anos de uma vida de todo o coração para Deus. Judas 14 indica que Enoque foi um profeta. A descrição da vida de Enoque difere um dos outros de duas maneiras notáveis. Primeiro, sua justiça é ressaltada mediante a dupla observação de que Enoque caminhava com Deus. Segundo a descrição do fim da sua vida, é misteriosa. Ele não estava mais, pois Deus o tomou. O Novo Testamento confirma o significado dessa frase. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. A experiência de Enoque, como a de Elias mais tarde, antecipa uma experiência reservada para os cristãos que viveram nos fins dos tempos. Os 969 anos de Matusalém o distinguem como a pessoa mais velha na Bíblia. As genealogias antigas comumente atribuem vidas longas para as pessoas, embora os números da Bíblia sejam excepcionalmente grandes em comparação com os tempos de vida da atualidade. Eles parecem muito mais críveis do que aqueles que encontrados na lista dos reis sumérios, que afirma que uma pessoa atingiu a idade de 72 mil anos. O Lameque da genealogia setita está em nítido contraste com o Lameque da genealogia cainita. Ambos os Lameques são únicos indivíduos em suas respectivas genealogias a terem citações atribuídas a eles. Entretanto, o Lameque de Caim falou de homicídio e de vingança, enquanto o Lameque, nesse capítulo, falou de palavras, esperança e libertação. O nome de Noé significa descanso ou alívio, profeticamente. Lameque declarou: o filho que lhe nascerá viveria à altura do seu nome. Ele confortará a humanidade do trabalho e do labor, que era o resultado do pecado de Adão. O verbo confortar é mais comumente traduzido como consolar. Um ponto final de comparação entre os Lameques, cainita e setita, é o uso de sete. O primeiro Lameque mencionou as 7 vezes da vingança de Caim e pronunciou uma vingança de 77 vezes para quem quer que lhe tirasse a vida. Enquanto Lameque de Sete viveu 777 anos antes que a morte lhe chegasse,
Para a audiência original, como ciência dos números, a inclusão pelo autor de uma figura que consiste de 3 sets haveria de superar os primeiros números de Caim e haveria de acrescentar um senso de completude e perfeição à descrição da vida deste homem. A menção de Noé no final da genealogia setita serve tanto de conclusão para esta seção de Gênesis, como de uma sutil introdução do caráter humano central. Na seção seguinte, uma técnica similar será usada no relato de Terá e Abraão. Bom, é isso aí. A gente conclui aqui então mais uma leitura falada, mais um capítulo, que é o capítulo 5, a explicação. Fechou? Então, na sequência aí, segue esse próximo vídeo, que é Gênesis capítulo 6, e vamos dar continuidade aí a essa leitura, está sendo sensacional. Então, um pouquinho por dia desse estudo, um pouquinho por dia dessa leitura que eu estou fazendo, que é a leitura falada, que fique bem claro que é um treinamento. Então, eu acho que todos os vídeos que eu vim já compilando, dia após dia, né, o intuito principal dessa minha leitura é, obviamente, melhorar essa minha comunicação, mas ao mesmo tempo eu estou lendo a palavra do Criador. Então, a palavra, a importância dela é muito maior do que qualquer leitura, tá? Ela está queimando aqui no meu coração, está sendo muito poderosa. E eu estou utilizando desse canal de comunicação aqui com vocês para passar essa palavra. Então, eu espero que ela esteja sendo clara. Eu observei os vídeos anteriores, vai tendo uma certa evolução nessa clareza. Então, que ela se torne mais clara ainda, que vocês possam absorver a mensagem e se fizer sentido para você, né, para as pessoas que estão ao seu redor, curte essa palavra, compartilhe, jogue para frente. Então, isso daqui é uma sementinha que está sendo plantada aqui no meu coração, por eu nunca ter lido a Bíblia dessa maneira, e ela está me fazendo muito bem para mim, para o meu dia a dia, e tudo que faz bem para mim, eu estou passando para frente. Então, através dessa ferramenta aqui, o YouTube, eu estou começando a manipular, a trabalhar com ela. Eu não conheço, os detalhes da ferramenta do YouTube, e está sendo uma experiência bacana, e eu estou conseguindo me assistir, ver onde que eu posso melhorar nessa minha transmissão de comunicação, e que isso seja o alimento diário para a gente, que é o que está sendo para mim, e que possa ser replicado para mais pessoas. Fechou? Um abraço, bom dia, obrigado, até mais, tchau, tchau.